Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para fazer mais um estudo de mais um capítulo, do livro de Lucas. Hoje o capítulo 9. E como sempre pedimos que vocês curtam, se inscrevam e compartilhem esse vídeo com mais pessoas para que a palavra de Deus possa continuar circulando, para que outras pessoas conheçam a Deus. E também agradecemos a vocês, porque a gente já tem aumentado os inscritos, tem gente dando uns feedbacks pra gente, dizendo que tá gostando dos vídeos, isso é muito importante. E antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração, para que a gente possa fazer a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais um dia, por esse momento, pela nossa saúde, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento, abençoar cada família representada, por aqueles que assistem o vídeo, que mais pessoas possam conhecer a tua palavra através desses vídeos. Perdoa os nossos pecados e esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Vamos começar então aqui com um resumo do capítulo 9 do livro de Lucas, e começa com o seguinte título: As instruções para os 12. Certo? Nesse primeiro momento do capítulo 9, Jesus se reuniu com os seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos, e deu instruções a eles para que eles fossem pregar a palavra de Deus. Então eu vou ler algumas dessas instruções, tá bom? A partir do verso 3. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Amém? Isso é muito importante aqui, esse comecinho do capítulo 9, porque trata aí das orientações de Jesus quanto aos discípulos, que eles não deveriam levar nem 2 bolsas, nem 2 pares de nada, nem 2 túnicas, nem dinheiro, nada. Eles só precisavam apenas da palavra de Deus e tudo que eles estavam usando, certo? A palavra de Deus diz o seguinte: quando um apóstolo, por exemplo, chegava na casa de uma pessoa, muitas vezes ela era recebida com muita alegria, com muito amor, e eram hospedadas dentro daquela casa. Então a instrução aos discípulos era bem clara, certo? Eles não deveriam levar nem dinheiro, eles não deveriam levar 2 túnicas, ou seja, eles iriam aos povoados, certo? Para espalhar a palavra de Deus, seriam recebidos por outras pessoas que aguardavam também o reino de Deus, ficariam naquela casa e espalhariam a palavra não só para os habitantes daquela casa, mas também para os habitantes de toda aquela comunidade, até irem, essa dupla missionária partir para a próxima cidade. Então eles aqui receberam instruções muito importantes de Jesus, tá? Passando disso daqui, nós temos uma passagem referente a Herodes e João Batista, certo? Herodes, ele já estava também sabendo da fama de Jesus, e ele pensava que era João Batista que havia ressuscitado, certo? Meio que para assombrar ele. Só que na verdade era Jesus que estava fazendo todas aquelas curas e tudo mais. E ele tinha essa consciência pesada, porque ele tinha mandado decapitar João no cárcere, tá bom? Após esse evento, nós temos aí do verso 10 até o verso 17, um dos mais maravilhosos milagres que já aconteceu, que é justamente a primeira multiplicação de pães e peixes, tá? Se você ainda não está muito por dentro desse milagre de Jesus, eu recomendo que, como a gente recomenda para você, que leia todo o capítulo 9 de Lucas na data de hoje, tá? Fazendo essa leitura aí de Lucas do 1 ao 24, do dia 1º até o dia 24 de dezembro, todo o livro de Lucas. Leia com bastante atenção essa multiplicação de pães e peixes, que é de extrema importância, é um milagre muito bonito. E eu não quero dar nenhum tipo de spoiler aqui. Eu quero que você leia na sua casa e no seu culto familiar, para você poder desfrutar dessa passagem tão maravilhosa. Tá bom?
Após esse milagre da multiplicação, ele se reuniu novamente com os seus discípulos e perguntava aos discípulos quem que as pessoas achavam que Jesus era, certo? Alguns diziam que era João Batista, que era Elias, que era alguns dos profetas. Então Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele disse, né? És o Cristo de Deus. Isso está lá no verso 20. E aí no verso 21, Jesus responde, né? Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então ele estava fazendo um predito aí de sua morte e ressurreição na cruz, tá? Algumas passagens falam, como no livro de Mateus e no livro de Marcos, quando Pedro fala que és o Cristo de Deus, Jesus então responde, né? Então eu também te digo que você é Simão Pedro e eu edificarei, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não é isso? Então, passando essa parte aqui, temos também umas recomendações sobre Jesus, falar para as pessoas o que deve ser feito para segui-lo. E logo após isso temos também uma outra parte bem importante do capítulo 9, que é a parte da transfiguração. Sabemos muito bem que Jesus gostava muito de se recolher aos montes, sozinho para orar, tá? Muitas vezes ele levava alguns discípulos também. Então ele levou Pedro, João e Tiago, certo, ao monte com o propósito de orar. Quando chegou lá, Jesus começou a ficar transfigurado, o rosto dele começou a brilhar intensamente, certo? Aquela luz meio que ofuscou os discípulos. Então apareceu Jesus conversando com Moisés e Elias. E os discípulos que estavam lá com Jesus, eles não sabiam que se aquilo ali era um sonho, se era uma visão. Só sei que Pedro estava tão extasiado que ele disse, mestre, é bom estarmos aqui. E até ofereceu fazer umas tendas para Moisés e Elias quando eles escutam a voz de Deus, né? Dizendo assim, verso 35, e dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Provavelmente eles ficaram atônitos com aquilo dali. Tinham visto, no primeiro momento eles tinham visto Jesus ficar com o rosto resplandecente de tal forma que eles não conseguiam ver mais nada. No próximo momento eles conseguem enxergar Moisés e Elias, certo? Profetas do Antigo Testamento. E em meio a tudo aquilo ali, eles escutam também uma outra voz, que no caso era a voz de Deus, certo? E no momento seguinte, eles só veem apenas Jesus. Então eles realmente ficaram bem atônitos, eles não sabiam o que realmente tinha acontecido, se aquilo ali era para valer, se era um sonho, uma visão, um êxtase. Só sei que na presença de Jesus, todos esses tipos de coisa poderiam acontecer, tá? E agora, depois dessa passagem aqui, eu vou passar para minha esposa, para ela fazer a continuidade aí desse resumo do capítulo 9 de Lucas. Verdade. Bom, a partir do 37 fala da cura de um menino endemoniado, né? Como o Michel falou em vídeos que a gente já fez, tiveram muitas curas e uma delas também foi de uma legião de demônios, né? E aqui no capítulo 9, a partir do 37, já fala também de uma outra cura de um menino. Eu vou ler um trechinho para vocês. Diz o seguinte: no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou, mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar, quase nunca o abandona e está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E aí Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra, em convulsão, né? Ele começou a se debater. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados,
com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: ouçam atentamente o que vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não o entendesse, e tinha receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Amém. Amém. Ou seja, as pessoas pediam aos discípulos uma cura ou algo do tipo, só que não acreditavam, né? E aí chegou ao ponto de pedir a Jesus: mestre, faz alguma coisa, porque os discípulos não puderam fazer, então só o Senhor pode fazer. E aí Jesus diz, né? Ô incrédulos, até quando terei que suportá-los? Mas essa questão aqui não é porque Jesus não gostava de estar entre as pessoas, não era porque ele não suportava ajudar. Não, é porque as pessoas, mesmo com Jesus ali, mesmo com os discípulos ali, fazendo coisas em nome dele, as pessoas não tinham a confiança, né? Pedia duvidando, pedia acreditando que as pessoas não eram capazes de fazer. Pediam, mas na verdade, como se diz assim, eu queria que você fizesse, mas fulano faz melhor que você. Então acabavam não recebendo. Não era porque os discípulos eles não podiam, porque eles faziam em nome de Jesus. Mas não dava certo, por assim dizer, porque as pessoas não tinham fé, não acreditavam realmente, né? E aí, a partir do 46, o título é Quem será o maior, né? Que começa uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Ele disse: quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. E aí João disse: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. E aí Jesus disse: não impeçam, não o impeçam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Exatamente. Né? Amém. Ou seja, nessa passagem aqui fala de que aquele que quer se engrandecer demais não consegue, porque a gente tem que ser humilde, né? Tanto que diz aqui: aquele que for o menor, esse será o maior. Em questão de humildade, em questão de obras, às vezes a gente faz algo e quer aparecer, quer que os outros vejam, e não é assim. Tanto que ele coloca uma menina, né, ali ao seu lado, para uma comparação, que Jesus gostava muito de parábolas, né, dessa questão de fazer as pessoas entenderem numa prática, se assim pode dizer, né? E também fala aqui a respeito de não impedir que outras pessoas também fizessem a obra, porque às vezes a gente acha que só a gente sabe fazer, que só a gente que é capaz, que só nós somos escolhidos de Deus, e não é assim, né? Deus usa qualquer pessoa. E quando a gente faz as coisas em nome de Jesus, não é porque a gente tem o poder de Jesus, é porque a gente crê que Jesus, ele já fez um sacrifício maior, e tudo que a gente pede e ora é em nome de Jesus. Exatamente. Porque ele intercede por nós. Então, quando a gente vê alguém fazendo o bem ou orando por alguém, independente de religião, denominação, independente de fé, não vão falar besteira dizendo que aquela pessoa não consegue, que Deus não ouve. Não é assim. Todos nós somos instrumentos na mão de Deus. É verdade, irmão. Isso que você falou é um ponto extremamente importante, sabe? Muitas pessoas acham que a igreja A, ou a denominação B, ou o grupo C são pessoas escolhidas por Deus somente, que são cristãos verdadeiros e que as outras pessoas não servem de nada. Tá, irmãos? Independente da sua denominação, se você prega a palavra de Deus, que é o que está escrito na Bíblia, que é a nossa única regra de fé e doutrina, porque temos que ser impedidos, né? E se também vemos outras pessoas trabalhando dessa forma, a gente também não pode impedi-la, porque ela também está a favor de Deus, ela também está pregando sobre o reino de Deus, sobre a volta de Jesus, tá? Então isso é extremamente importante. Para finalizar esse capítulo 9 aqui de Lucas... Falta só uma parte, né? Antes do difícil seguir, sim, falta desculpa. a oposição dos samaritanos, a partir do 51. Eu vou ler porque é bem pequenininho, dá pra ler a partezinha todinha. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos.
Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se a eles, os repreendeu. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Tiago, não sei se era Tiago ou se era João, do filho do trovão que chama, né? Na verdade os dois, né? Os irmãos, que são irmãos, Mas assim, imagina, pronto, eu me identifico muito, né, com essa Também. parte que eles perguntam, né? Senhor, quer que faça a gente cair fogo do céu e destruir todo mundo? Porque realmente, você olha para essa parte e o único pensamento que me vem como humano é esse mesmo. Né? Mas aí Jesus, ele diz, não veio para destruir, mas para salvar as pessoas. A gente não pode condenar ninguém pelos pecados dele, não pode condenar ninguém pelo jeito de ser das pessoas, né? Porque Deus conhece o coração de cada um e ele não sente prazer quando a pessoa se perde. A maior vontade dele é que todos se salvem. Então, que a gente possa, né, condicionar o nosso coração, condicionar o nosso pensamento, deixar que Deus habite mais em nós, o Espírito Santo, para que a gente não tenha esse tipo de atitude, que é normal, né? Várias vezes eu já falei pro Michel, quando eu via algo muito ruim na rua, alguma coisa, eu dizia, meu Deus, se eu fosse Deus, eu mandava logo o fogo para destruir tudo, inclusive a mim mesma, e pronto. Mas não é assim, né? Deus tem um propósito para cada um de nós, e ele não faria um sacrifício tão grande com seu próprio filho, se o objetivo dele não fosse ver a gente feliz, né? Ver cada um de nós salvos. Então, agora eu passo pro Michel. Isso acontece muito com a gente e acontece muito comigo também, principalmente quando eu vejo as pessoas destruindo a natureza ou maltratando os animais, sabe? Ou maltratando uma criança, um idoso, sabe? Então eu fico bem revoltado, fico bem irado e acabo pensando umas asneiras que imediatamente eu peço perdão a Deus para repreender aquele pensamento, né? Tem um filósofo que diz que a gente não pode impedir o passarinho de passar por sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça um ninho, né? Então a gente precisa repreender esse tipo de pensamento, porque Deus, ele é extremamente justo, ele é amoroso, ele é fiel. Então ele vai fazer justiça no tempo dele. No tempo dele ele não trabalha com o Cronos. Nós trabalhamos com Cronos, mas Deus não trabalha com Cronos. Então ele não trabalha com o mesmo tempo que nós. Tá? Então isso é uma coisa bem importante que eu queria dar esse adendo. Tá? Correndo aqui para o final do capítulo 9, a partir do verso 57 ao 62, bem curtinho também, então eu vou ler. O título diz o seguinte: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhes replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Eu queria fazer apenas uma menção a esse último trecho a respeito do arado. Eu acho impressionante como Jesus explicava as situações sobre o reino de Deus, com parábolas, belíssimos sermões. Toda a palavra que ele falava era maravilhosa. E quando eu vejo isso daqui, ele falando sobre o arado, eu lembro de uma história de um pastor que foi trabalhar com uma família numa região aqui do Nordeste, e onde ele praticava muito essa questão da pecuária, né, agricultura, essas coisas. E então ele foi falar lá com um fazendeiro que fazia todo aquele trabalho de regar a terra, de abrir usar aquelas máquinas de arado para abrir a terra com o boi, e colocava semente. Então o pastor, conversando com ele, então ele disse o que significava na prática aquilo ali. Ou seja, o pastor foi lá
de certa forma, para ensinar aquela família. E aquela família mostrou para ele na prática o que significa não olhar para trás quem coloca a mão no arado. Porque quando a pessoa vai colocando, andando com aquele boi e aquele negócio lá, que ele vai abrindo a terra para colocar a semente, se ele olhar para trás, naquele momento, o boi, por alguma forma, de algum jeito, ele pode se distrair e pender para a esquerda ou direita e destruir com aquele próprio arado um local onde uma semente já está plantada. Ou seja, se ele não prestar atenção, não mantiver o foco naquilo que ele está fazendo, se o boi desviar para algum lado, ele pode destruir o trabalho que uma outra pessoa já fez, ou destruir o próprio trabalho. Tá? Então isso daqui na prática é muito importante, por isso que eu digo, Jesus ele tinha uma forma extremamente linda de ensinar. O mestre dos mestres, ele era incrível quando ele ensinava, porque ele trazia situações do cotidiano, situações da própria cultura daquele pessoal lá, daquele povoado, daquela comunidade. Tá? Ele não era nada dantesco que ele trazia para lá, eram situações reais que aconteciam no dia a dia das pessoas. Era o trabalho de pescador, era o trabalho do arado, certo? Era a questão cultural com relação às mulheres e tantas outras coisas que Jesus ensinava. Então, na prática, meus amigos, o que é que a gente vê? Que quando você põe a mão no arado, você não pode olhar para trás. Então, quando você decidir optar por pregar a palavra de Deus, por seguir a Deus, guardar os seus mandamentos, a gente sabe que a gente vai falhar. Todos nós falhamos, somos pecadores. E pedimos a Deus todos os dias que Ele transforme o nosso caráter. Porque a transformação que vem dEle faz com que essa transformação ela seja genuína. Não é algo falso, não é algo que você simplesmente tenta fazer. Porque a gente é sujo, a gente é pecador, a gente é miserável. Mas Deus ele transforma todo o nosso caráter através do Espírito Santo, tá? Então quando você tem aquela mudança em você, aquela mudança é genuína. Não é algo que você provocou, não é mérito seu, é um mérito de Deus. Então quando você pôr a mão no arado para você trabalhar a favor da obra, não olhe para trás, queridos. Não olhe para trás, porque quem coloca a mão no arado, a própria palavra de Deus diz, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Tá? Então, se você colocou a mão no arado, espalhe a palavra, seja compartilhando nossos vídeos, seja você dando um estudo bíblico, seja no seu trabalho, seja uma bênção no seu trabalho para as pessoas. Você fala de Jesus no seu trabalho? Você fala lá na sua faculdade? Agora eu estou falando para a maioria dos jovens. Lá na faculdade você fala com os seus amigos sobre Jesus? É importante que a gente se deixe ser usado por Deus. A gente tem que deixar que Deus nos dê essa sensibilidade para olharmos as situações e termos um olhar especial para enxergarmos cada oportunidade de espalharmos a palavra de Deus. Tá bom, meus amados? Então é com essa mensagem que eu queria finalizar o capítulo 9 aqui de Lucas. Tá? Se você gostou, deixe aí o seu comentário abaixo, compartilhe a palavra de Deus, que é extremamente importante. Nós vimos isso no comecinho desse capítulo, quando Jesus estava dando orientação aos seus discípulos. Tá? Se inscreve também no nosso canal, espero que vocês estejam gostando bastante, e leia o capítulo 9 de Lucas hoje em casa, tá? Faça um culto familiar, é o que a gente pede a você, a gente lança esse desafio, porque é extremamente importante você fazer um culto familiar na sua casa, com orações, com louvor, com leitura da palavra, meditação, é muito importante e muito edificante para você, tá bom? Então, que Deus te abençoe, te proteja, te guie, te guarde, e nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.